Mas no verso 3 ele começa a dizer: e não somente isso, não nos gloriamos, nós nos gloriamos na glória de Deus, mas também nos gloriamos na tribulação. Olha só em que ele vai dizer que se gloria. Enquanto os judeus se gloriavam porque dava o dízimo, enquanto os judeus se gloriavam porque guardava o sábado, enquanto os judeus se gloriavam porque levavam os animais para o sacerdote degolar, fazer o sacrifício, Paulo vai dizer algo diferente. Paulo vai dizer que a partir de agora que estamos em Cristo, que cremos nele, que estamos selados com o selo da promessa que é o Espírito Santo, que temos a fé em Cristo, nós nos gloriamos primeiro na esperança da glória de Deus, na salvação, na vida eterna, aquilo que Deus nos deu de graça. Depois nós nos gloriamos também nas nossas tribulações. E Paulo está dizendo, irmão, que tribulação é motivo de nós nos gloriarmos. E tribulação é o quê? Tribulação é qualquer tipo de sofrimento que possa vir sobre a nossa vida. Qualquer tipo de sofrimento, de natureza de sofrimento possa vir sobre mim e sobre você, isso é uma tribulação. Uma tribulação pequena, uma tribulação média, uma tribulação maior, uma tribulação. Algo que traz sofrimento, algo que traz dor, algo que traz angústia, algo que traz perseguição por causa da fé em Cristo. Que somos perseguidos, angustiados, atribulados, maltratados, ultrajados por causa da fé em Cristo, por causa do nome de Cristo. Esse tipo de tribulação, Paulo diz, nós nos gloriamos, nos alegramos de estar passando por essas tribulações. Logo, irmão, entenda uma coisa: se nós formos folhear as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver profetas passando tribulações, nós vamos ver apóstolos passando tribulações, nós vamos ver discípulos fiéis passando tribulação. E nessas tribulações Paulo diz que eles se alegravam, que isso era motivo de alegria para os irmãos, que isso era motivo de alegria para a igreja, era motivo de gozo. Se nós olharmos o que Tiago fala, que bem-aventurado o homem que sofre tribulação, que suporta. Nós fomos olhar pelo que o Paulo diz, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Até o presente momento temos sido perseguidos, angustiados, atribulados, maltratados. 5 vezes levamos 39 chibatadas, sofremos naufrágio, apedrejado, passou etade de vara. Paulo diz, em tudo isso nós somos mais do que vencedores. Então Paulo diz que as tribulações são motivo de nós nos gloriarmos. Por quê? Porque elas vão produzir algo em nossa vida. E o que é que elas vão produzir em nossa vida? O sofrimento que vem. Há sofrimentos que é pela própria vontade de Deus. O apóstolo Paulo disse em uma de suas epístolas que aqueles que sofrem pela vontade de Deus, encomendam a Deus as suas almas. Então há tribulações que nós passamos na vida, que o crente passa na vida, e tudo está no controle de Deus. Nada foge do controle. Se nós somos filhos dele, ele cuida de nós, e as tribulações que vêm sobre nós são permitidas por ele. Mas por quê? Porque em seguida ele diz que a tribulação, ela produz um outro fruto, vamos chamar de fruto. Ela produz paciência. E o que é paciência, irmão? Paciência é a capacidade de saber esperar. E olha, queridos, que o ser humano ele é ansioso de nascença. Um menino pequeno, bem pequenininho, que nasceu recém-nascido, primeiro vestígio de fome que vem na barriga dele, ele já começa a berrar. Ansiedade. Ele não está nem com fome ainda. Ele não está nem ainda com fome, morrendo de fome, esperado de fome. Primeiro sinal de fome, já começa a berrar. O ser humano é ansioso de nascença. Jovens são ansiosos, homens maduros são ansiosos, mulheres são ansiosas, o homem é ansioso. E por conta da ansiedade, o homem não sabe esperar. E era isso que estava acontecendo com alguns cristãos. Por quê? Porque nós tínhamos que esperar Cristo voltar nas nuvens do céu. Nós tínhamos que esperar o arrebatamento da igreja, permanecendo fiéis ao Senhor. Mas as perseguições e tribulações fez com que alguns cristãos desistissem da caminhada, fugissem, escondessem, fossem para algum lugar.
Mas ele está dizendo que a tribulação na vida do crente, ela vai produzir paciência, ela vai lhe ensinar, vai lhe dar capacidade dentro de você, ela vai gerar isso, a capacidade dentro de você de saber esperar em Deus, sem ser infiel a Ele. Saber esperar as promessas de Deus sem sair da presença dEle. A saber esperar o juízo de Deus, a justiça de Deus, sem querer fazer juízo com a sua justiça com as suas próprias mãos. Vai saber esperar o dia do arrebatamento, o tempo do arrebatamento, mesmo no meio das piores tribulações, mas vai ter a capacidade, vai ter a paciência, porque a tribulação vai produzir paciência, e você vai aprender a esperar e suportar e permanecer fiel a Deus no meio de qualquer tormenta. Olha só que coisa boa. Agora, quem gosta de passar tribulação? Ninguém. Contudo, ela produz coisa boa em nossa vida. Não é verdade o que o texto está dizendo? Ela produz coisas boas em nossa vida. Tribulação nos ensina a ser paciente, nos capacita a saber esperar em Deus e permanecer fiéis a Ele. É isso que a tribulação faz. Você já percebeu que no decorrer dos anos que você está na igreja, que você era uma pessoa ansiosa e agora essa ansiedade ela diminuiu? Que agora você chegou a um ponto e você percebe que está avançando nesse ponto de ser menos ansioso, saber esperar mais, saber confiar mais em Deus. Lembra no passado, quando você chegou na igreja, você era aquela pessoa ansiosa, que tudo você queria da noite para o dia, todo problema tinha que ser resolvido da noite para o dia, que tudo tinha que ser feito na hora, e você já percebeu que agora você está sabendo esperar mais, está aguentando esperar mais. Isso era um conselho para a igreja que estava sendo perseguida. Eles tinham que ser pacientes até que Cristo voltasse, e do mesmo modo somos nós. E é interessante que ele diz que a tribulação produz paciência, e a paciência ela produz um outro fruto maravilhoso, que é a experiência. Tribulação produz na vida do crente paciência, ensina a ser paciente. E a paciência, ela produz na vida do crente outro fruto, que é o fruto da experiência. A experiência fala de quê? De maturidade. Experiência fala de maturidade, do amadurecimento do homem de Deus, da mulher de Deus. Ele se torna uma pessoa mais adulta, espiritualmente falando. Como a igreja de Corinto estava tendo esse problema, que Paulo disse: eu queria ensinar para vocês já, dar para vocês alimento sólido, contudo vocês estão precisando tomar leite, que ainda são como meninos. Então, irmão, nós temos que aproveitar as tribulações que nós enfrentamos para exercitar a nossa paciência. E a paciência, irmão, ela vai nos ensinando a ser mais experiente, ela vai nos dando experiência. Às vezes eu fico vendo, chegava para mim, irmão, cheios de estratégias, cheios de coisas, e ali já pelas tribulações, a paciência, a experiência, e eu ficava lá: irmão, tem calma que vai ser no momento certo. E eu ficava vendo aquele crente ali, fervoroso ali, doido para fazer ali e tal, para ver a coisa acontecer, e eu dizia: ele é menino ainda, ele não passou pelas tribulações ainda, ele não tem paciência ainda não tem experiência, tem que passar por um processo. Um pastor, quando assume um campo missionário, um pastor, quando assume uma congregação, uma igreja, um obreiro, quando assume o seu cargo, que ele começa a trabalhar e começa a querer ver o fruto, ele vai evangelizar e já quer ver logo as pessoas ali se converter. Ele inicia a congregação ali, ele vai lá iniciar uma congregação, e ele já quer ver logo várias e várias pessoas vir congregar. E ele começa naquela coisa, naquele fogo, e ele começa a ver que não é bem assim. Aí começa a vir a angústia e a tribulação, porque ele não está conseguindo o que ele quer.
E as pessoas que ele queria levar a palavra e conquistar, e ganhar, e trazer, que elas viessem, ele não consegue, ele começa a ficar angustiado, atribulado. Nisso ele vai aprendendo a ter paciência. Os dias vão passando, as semanas, os meses, aí começa a se converter a primeira vida, a segunda vida, aí dali ele começa a ter experiência, a ficar mais experiente, e saber que as coisas acontecem no tempo de Deus. E isso serve para toda a área da nossa vida, serve até para os nossos relacionamentos. A ansiedade de arranjar amigos, e passa a tribulação com amigos inconvenientes, e aquela tribulação com amigos inconvenientes lhe ensina a ser mais paciente, saber esperar o tempo certo, de arrumar as amizades certas, e lhe torna uma pessoa mais experiente, mais criteriosa na hora de arrumar as amizades. Isso vai para o lado dos jovens solteiros que pretendem se casar, que passam a tribulação de ser solteiro muitas vezes, aquela angústia, porque eu converso com pessoas solteiras, pessoas já maduras, solteiras, pessoas que passam, homens principalmente, que passam por aquela angústia do coração do homem, pelo desejo de ter uma esposa, de ter uma mulher. Homens que outrora viveram no mundo, na vida sexual ativa, na prostituição, e que agora na igreja, aí passando aquele período de tribulação, lembrando do ato sexual que ele praticava, e aquele período de tribulação ali, e o camarada lá doido para casar, e de repente a primeira pessoa que aparece lá, pronto, é essa aqui. Aí de repente não dá certo, o negócio dá para trás, a família entrou no meio, não quero, não vai dar certo esse negócio, desmancha, acaba. E aí a pessoa fica frustrada, mas ali Deus está trabalhando, ali Deus está ensinando, Deus está, irmãos, trabalhando na vida dele, através daquela tribulação, para ele aprender a ter paciência. Porque é melhor ter paciência e casar certo, com a pessoa certa, sim, mesmo que seja esperando com tribulação e precisando de paciência para aquilo, meu irmão, e aprendendo a ser experiente para ter um casamento bom, do que se precipitar e ter um casamento ruim, como tantos e tantos outros, que não souberam suportar a tribulação que o homem ou a mulher precisa suportar, somente o desejo sexual, que não tiveram paciência para esperar o momento critério para escolher, e hoje estão pagando um alto preço. Aí o negócio não deu certo, aí já vai, corre logo no cartório, vamos lá desfazer esse negócio, como se casamento fosse brincar de casinha, e não é. Então, irmãos, a paciência, claro que ele está falando aqui das coisas celestiais, o texto está falando das coisas espirituais, das coisas celestiais, da volta de Cristo, do reino de Deus, irmão, mas eu entendo que pela necessidade instante do momento, é importante colocar isso também. Porque como eu já disse, nós formos ler, interpretar a Bíblia, estudar a Bíblia, apenas interpretando o contexto histórico, cultural e político, não aplicar para a igreja, não vai ter valia nenhum. Nós vamos tornar as pessoas mais teólogas do mundo, mais conhecedores da teologia do mundo, mas não vamos ter aplicação para a nossa vida. É por isso que eu prego, ensinando e aplicando. Então, meu irmão, você precisa entender isso, que Deus está trabalhando através dessa tribulação para você se tornar uma pessoa mais paciente, e essa paciência, ela vai lhe tornar uma pessoa mais experiente. E como é bom conversar com pessoas experientes. Você pega um menino desse aqui, deixa eu escolher um aqui. Pega um menino desse aí de 20 anos, cadê? Gabriel, 15 anos, 17. Aí o Gabriel, um garoto, jovem, 17 anos, o outro, qualquer outro aí com a mente cheia de ideias, com a mente cheia de coisa, aí vai conversar com o pai dele que já tem 38 anos, ou então vai conversar com o irmão Jorge, que já tem 50 e poucos anos, e ali, esses homens, eles têm experiência sobrando. E por mais que Gabriel seja mais inteligente do que os dois,
porque faz curso, porque estuda, porque tem faculdade, lê e busca. Mas ele vai perceber que a inteligência e o conhecimento que ele tem através do livro não produziu a experiência que o pai dele e que o Jorge tem. E que para chegar a essa experiência precisou levar tempo, precisou passar tribulação, precisou sofrer na vida, precisou sofrer percas, precisou sofrer, apanhar, passar angústias. Aprendeu a ser paciente, aprendeu a ser experiente. E agora é para o jovem ansioso, por isso, por aquilo, aquelas coisas, dá um conselho: tenha calma meu filho, tenha calma meu amigo, tenha calma meu irmão, que é na hora certa. E o jovem ali às vezes ansioso, desesperado, porque quer logo e não para dar ouvido, e às vezes vai quebrar a cara. Eu converso com pessoas, irmão, que não sabem nem ler, pessoas que não têm cultura nenhuma, que não têm instrução, instrução de quê? Erudição, que não tem instrução acadêmica, pessoas que não sabem nem ler e que me ensinam muita coisa através dos anos de tribulação que passaram na vida, da paciência que aprenderam a ter e da experiência que eles têm hoje. Eu me lembro quando era um jovem, que eu trabalhava nas empresas do meu pai, que ele sempre gostou de empreender, e um dos negócios dele, empreendimento dele, era com material de construção, e eu trabalhava dentro lá, de mãos agarradas mesmo, quem fazia tudo. E eu pegava ali, aquele jovem empolgado, pegava lá, colocava lá, os caras colocavam madeira, eu levava lá no cara da serraria, para poder ele cortar lá e tal. Eu chegava lá: bora rapaz, bora fazer esse serviço aqui rapidinho, que o camarada lá está esperando. Aí ele vinha todo calmo. Eu me lembro demais como fosse hoje. E já vai para que a pressa? Não precisa ter pressa. E eu fui perceber, irmão, que muitas vezes a gente se apressa por algo que poderia esperar para mais tarde. Olha, por exemplo, quando você dobra o joelho para orar. Olha, por exemplo, quando você dobra o joelho para ler a Bíblia, você começa a lembrar de um monte de coisa que tem para fazer. E começa a lembrar: meu Deus, dobra o joelho para orar. E às vezes, não, eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho que ir acolá, eu tenho que ir ali, tenho que acolá. E quando você não consegue orar, ora ali 5 minutos, 10 minutos, e você levanta, e que você vai fazer isso, aquilo que você tinha que fazer, você percebe que aquilo tinha podido ser feito mais tarde. Mas a falta de experiência, a falta de paciência, a ausência da tribulação para lhe ensinar a ser paciente e lhe dar experiência. Então, por isso, irmãos, não reclame das tribulações da vida. O texto é claro em dizer que elas trazem frutos bons para nossas vidas. Elas trazem frutos muito bons para a nossa vida. As coisas têm que ser no momento certo, na hora certa. Já viu aquele negócio lá? O cara vai fazer um cozido, se tirar antes fica duro, se tirar depois do tempo também, um bicho se desmancha. É na hora certa. A mulher ficou grávida, está todo mundo doido para ver logo ela dar a luz. Deu todo para ver esse menino, doido para ver esse menino. O pai sonha todo dia, toda hora, em uma eternidade. Ele não vai vir antes, e nem vai vir depois. Ele vai vir na hora certa. Então, irmãos, a nossa falta de experiência, a nossa falta de maturidade, Deus trata isso conosco através, nos dá essas coisas através da tribulação que passamos na vida. Deus podia estalar o dedo e colocar na nossa mente, mas isso é uma coisa humana. O homem tem que aprender, tem que passar pela escola. E no que o homem tem que passar pela escola da vida. E aí, meu irmão, não tem nada melhor do que chegar a um ponto de você perceber: eu era tão ansioso nisso, naquilo, agora eu estou tão tranquilo. Mas eu passei tribulação para chegar a essa paciência. Agora eu estou uma pessoa mais experiente. Eu percebo que eu estou mais experiente. Você percebe, vai percebendo de você mesmo. E você vai percebendo que essa experiência que você está tendo em determinadas coisas. Eu estava até dizendo, ou conversando hoje com o Gilmar, com o pastor Zezinho,
E às vezes chega um irmão aí, já ansioso, vamos consagrar o irmão ali ao obreiro, vamos consagrar o irmão outro ali ao obreiro. Mas as tribulações que eu vinha passando nessa determinada área, já me ensinaram a ser mais paciente, saber esperar um momento mais apropriado. Por causa da experiência que Deus vai nos dando dentro do ministério, daquilo que você vai sofrendo, padecendo dentro do ministério. E às vezes ministerialmente você se torna tão ansioso no cargo que você recebeu, que você quer fazer tudo, quer resolver tudo, quer correr atrás de tudo, e você se dedica tanto, que você acaba esquecendo sua família, acaba esquecendo sua casa, acaba esquecendo os seus. E de repente nas tribulações você começa a passar ali, e você começa a perceber, começa a sofrer em determinadas situações, com pessoas, com irmãos, e você vai ficando paciente mais, sabendo, não, eu não posso resolver tudo, eu não sou Deus. Você vai tendo mais experiência, não, também tem que cuidar da minha casa, da minha família, de mim. Só que para chegar, irmãos, a esse ponto, inevitavelmente tem que passar pelas tribulações. Então, meus filhos, principalmente vocês que são mais jovens aí, não tenham dúvida, Francisco, Anderson, Rubem, Vitória, Jéssica, Gabriel, Tiago, Sandra, filho do irmão ali, filha da Lia, esse pessoal mais jovens aí, irmão, vai ter certeza disso. Ainda tem processo ainda de tribulação ainda na sua vida, para você amadurecer, você aprender a ser paciente, amadurecer, ficar mais experiente na sua caminhada com Deus. E talvez você já esteja passando isso hoje, seja, sei lá, onde que área for, seja na área da saúde, da sua família, seja na área conjugal. Tem marido que passa tribulação com a mulher, crente, e tem mulher que passa tribulação com o marido. De alguma maneira a tribulação está aí já. E nós que estamos aí na média idade já de 40 anos, também temos que se preparar, porque vai vir mais coisa, para a gente amadurecer mais. E até mesmo irmãos que já estão mais idosos. Nenhum de nós está isento de passar pelas tribulações, porque elas vão produzir frutos bons, elas têm propósito de Deus para a nossa vida. Eu vejo Pedro escrevendo, dizendo o velho presbítero velho, João escrevendo para a igreja da região da Ásia Menor ali, de Éfeso, do velho presbítero, velho João, mas ainda passando tribulações na ilha de Patmos. Velho Paulo, começou ali como jovem, diz que Paulo nasceu ali pouco tempo depois de Jesus ter nascido. Quando Estevão foi martirizado, Paulo era um jovem bem novinho, e deixaram suas vestimentas ali aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí quando você já olha lá o livro de Atos, lá na frente já vê Paulo um homem experiente, um homem que finaliza Gálatas dizendo, ninguém me perturba, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Um homem de sofrimento, um homem de dores, um homem de tribulação, mas um homem que aprendeu a ter paciência e experiências com Deus. Aí no final de tudo isso, Paulo vai dizer, pois eu aprendi a me alegrar nas tribulações, eu aprendi a me alegrar nas dificuldades, nas adversidades, nas necessidades, porque tudo isso produz em mim o poder de Cristo. Opera em mim o poder de Cristo nessas horas. Então Paulo já sabia, tribulação e sofrimento na vida do crente vai produzir coisa boa para a vida dele. É por isso que ele diz que na hora da tribulação não é motivo de alegria, mas é de dor, mas depois ela produz um fruto bom. E aí depois ele diz que a experiência, ela produz o quê? Produz a esperança. Olha só, aí o homem já passou tribulação, aprendeu a ser paciente, da paciência ele se tornou mais experiente,
E do ser mais experiente, ele tornou-se uma pessoa mais esperançosa. Mais esperança. Eu digo isso baseado na visão do reino de Deus. No mundo, quando passa tribulação no mundo, quem é do mundo, perde as esperanças cada vez mais. Mas nós olharmos para a Bíblia aí, você vai ver quanto mais sofrimento aquele povo passava, mais eles desejavam a volta de Cristo. Você vê João finalizando o Apocalipse dizendo o quê? Maranata, vem Senhor Jesus. Você vê Paulo nas últimas palavras da igreja de Corinto dizendo o quê? Maranata, vem Senhor Jesus. Que quanto mais tribulação me passa, mais experiente ele fica, mais paciente ele fica. E essa paciência produz experiência, a experiência produz a esperança. E a esperança é o nutrir em meu coração a expectativa por algo com alegria. Eu alimento em meu coração a expectativa de algo que eu vou receber. E alimento o meu coração com alegria por algo que eu vou receber. E que algo é esse? A herança eterna, corpo glorificado, o reino eterno, as ruas de ouro. Então, a tribulação produz paciência, a paciência produz experiência, maturidade, e a maturidade, a experiência produz esperança. Conversa com um crente novo, que não passou tribulação nenhuma ainda, e veja qual é a esperança dele. A esperança dele está tudo girando em torno aqui das coisas dessa terra. Minha esperança é fazer minha faculdade, minha esperança é terminar o meu curso, é arrumar um bom emprego, é ter um bom casamento, é comprar isso, é comprar aquilo, possuir isso. Agora conversa com um crente, meu filho, que já passou na casca do alho, já foi jogado no moinho, já foi moído várias vezes na tribulação, nas adversidades, nas angústias da vida, que já ganhou e já perdeu, já teve fartura, abundância, teve escassez, já passou pelos desertos da vida, e conversa com ele e pergunta qual é a esperança dele, qual é a expectativa dele. Ele vai dizer que nada nesse mundo realmente vale nada. Vai dizer como Salomão, o velho Salomão: nutri-me das cantores, de cantoras, das delícias dos filhos dos homens. Tudo que meus olhos desejaram, eu não os neguei nada. Contudo, na velhice, eu percebi que tudo isso não passa de vaidade, correr atrás do vento. Que o fim de todo homem é temer a Deus. E não há limite para se fazer livre. Muito estudar é enfado da carne. Não que ele seja contra a pessoa estudar, mas muito estudar é enfado da carne. O TV todo homem é temer a Deus. Então, esses homens, pelos sofrimentos e as tribulações que passaram, você vai ver eles mais experientes, falando de uma forma diferente, as expectativas diferentes. Então, eu diria que as tribulações que estão na nossa vida é para produzir um fruto essencial, que é o desejo pela volta de Cristo, que é o desejo pelo arrebatamento da igreja, é o desejo de entrar pelos portões do céu, por andar nas ruas de ouro. Ele vai produzir isso no final. Então, querido, e ele disse: por que isso vai produzir? O que a tribulação vai produzir? Paciência, paciência, experiência, nos torna mais experiente, depois vai produzir esperança. Por quê? E a esperança vai produzir, e a esperança não tem confusão. Por que ao invés de, por que não nos torna rebeldes? Por que a tribulação não nos desvia, nos leva para longe de Deus? Por que a tribulação nos faz ir para o mundo, nos prostituir, mergulhar nos vícios? Por quê? Ele diz: porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado.
É só você olhar para José lá no Egito. Olha a experiência que José adquiriu lá através da tribulação dele. Chegou no Egito nu, descalço, vendido pelos irmãos como escravo. Chegou no Egito, conseguiu um emprego bom na casa do Potifar. A mulher dele acusou ele de tentar violentar ela, foi preso, passou quase 10 anos preso. Em tudo isso, José estava aprendendo a ser paciente, estava aprendendo a ter experiência, a confiar em Deus, a esperar em Deus. Aí quando os irmãos de José vêm a primeira, segunda, terceira vez, José se revela para eles. Eles dizem: José vai matar nós. E José disse: não, meus irmãos, vou parafrasear o que José falou. Eu vim para cá, foi propósito de Deus. Foi ruim no começo, me senti traído por vocês, chorei muito aqui, tinha vontade realmente de esganar vocês, apanhei, sofri, fiquei preso, mas olha, era propósito de Deus. Olha o que é que Deus fez na minha vida, olha quem eu sou agora. E Deus me colocou aqui para quê? Para salvar vocês, o papai, a nossa família. Olha a experiência que aquele homem tinha agora, irmão. E ali, meu irmão, você olha no começo, Deus chamando Jeremias. Jeremias vai falar: não, se eu sou uma criança. Não, você vai falar, tenha medo não, que você vai falar. Jeremias começa a falar acanhado. Aí Deus vai e joga ele lá, né? Permite ele se apanhar, permite ele ser colocado na casa de Jonas, permite ser jogado no calabouço, permite ser jogado na cisterna. Dali, meu irmão, Jeremias quando sai, ele já sai mais ousado, mais intrépido. Até ele diz que ele pensou em parar, mas não conseguiu mais, porque o fogo ardia no coração dele. Ele não queria nem começar o ministério. Mas quando começou a vir a tribulação, o sofrimento, foi ficando mais paciente, mais experiente, aprendendo a confiar em Deus. A esperança dele agora estava em Deus. E agora o homem está, meu irmão, pregando com toda a autoridade e ousadia, e sem medo. Mesma coisa, Deus pega Moisés para liderar aquele povo, o homem mais manso do mundo, a Bíblia diz. Moisés não quer ir a princípio, não se quer capacitado, nem nada, acanhado. Deus pega e bota lá na frente, logo no meio do faraó. Ele já passa logo uma tribulação ali. Faraó solta, não solta, uma hora solta, não solta, já começa a passar a tribulação. Quando eles atravessam o mar vermelho, começa a caminhar com o povo, e começa a vir a tribulação, o povo murmurando: vamos voltar para o Egito, nós queremos comer cebola, carne cozida, carne assada, lá não faltava nada, aqui nós não temos nada. Aí Moisés ora, lá vem um pão, um pouco com pão, aí daqui a pouco o povo está tribulado de novo. Moisés começa a ficar com raiva, e aquelas angústias começam a vir no coração de Moisés. Moisés vai aprendendo a ser ainda mais paciente, vai aprendendo a ter experiência para liderar, e ali se torna o grande líder que ele foi, e leva o povo lá para a esperança de Israel, que era herdar a terra prometida. Então nós fomos olhar na história dos homens de Deus. Como foi que Deus mandou ungir Davi? Davi tinha uma vida tranquila, sossegada, cuidando das ovelhas do pai. Samuel foi lá: Jessé, teus filhos. Não, não é esse, não é esse, não é esse. Tem outro, lá no mato, cuidando das ovelhas. Manda vir. Chega lá todo sujo, cheio de carrapicho pregado na roupa. Com certeza, sujo de fezes de ovelha, de urina de ovelha. E Davi entra ali meio assanhado. E eu imagino para ele: meu filho, isso é roupa, você está prestado diante do profeta? Não, não se preocupe não. E olha para aquela figura ali desprezível: é isso aí, o escolhido de Deus. Derrama lá o óleo em cima da cabeça dele, o Espírito de Deus vem sobre ele. Só que isso aí não se aplica para hoje não, viu, irmão? Tem mais negócio de óleo, essas coisas não. Isso aí ficou lá. Aí Davi agora, a vidinha sossegada que ele tinha, ó. Davi pensou: não, agora vai ficar bom demais, eu já tenho uma vida tranquila, com o Espírito de Deus agora pronto, agora está sossegado. Sossegado? Foi sofrer 10 anos, fugindo para não morrer, se escondendo em caverna, em cova, comendo pão bolorento, mandando pedir esmola na casa de um do outro para poder comer, senão ia morrer de fome. Às vezes era negado. E dali Deus vai preparando Davi, tribulação. Daí vai aprendendo a ter paciência, pegar a harpinha dele, compõe um do salmo dizendo: firme está o meu coração, ó Deus, nas tuas promessas. Isso mostra a paciência que ele está aprendendo a ter. Aí Davi se torna mais experiente, confiando mais em Deus. Aí chega a hora de sentar no trono do reino de Judá, lá em Hebrom,
como rei. Até que Isbosete, o filho lá do outro filho de Saul, que ficou na parte norte, fosse morto para que ele pudesse reinar sobre todo Israel, onde ele reinou durante 40 anos. 7 anos na parte sul, 33 anos na parte norte. E foi o maior rei que Israel já teve até hoje. Mas olha o processo na vida desse homem, meu irmão. Um pregador, ele tem uma mensagem, o preço de um profeta. Quanto tempo leva para fazer um profeta? E esse pregador, acho que David Wilkerson, e ele diz: João Batista foi preparado no deserto durante 33 anos para ser usado por Deus durante 6 meses. Jesus foi trabalhado durante 30 anos para ser usado durante 3 anos e meio. E hoje, os pregadores de hoje, os pastores de hoje, se converte amanhã, hoje já quer estar na frente de uma igreja. Se converteu anteontem, o mês passado, ano passado, hoje já quer estar aí, querendo ele mesmo se fazer um grande líder. E ele não entende que há um processo ainda para ele passar. E há um processo doloroso. Até que você aprenda a ser o homem de Deus que Deus quer que você seja, a mulher de Deus que Deus quer que você seja. Eu fico olhando para ele ali e fico pensando: um dia meu filho vai estar mais velho e ele vai passar pelas tribulações da vida que o homem tem que passar. Principalmente quando sair debaixo da asa do Pai, que casar, tiver a própria vida, ou mesmo antes, vai começar a passar pelos dissabores das falsas amizades, pelos dissabores das traições, pelas dificuldades do correr atrás do emprego, do passar no concurso, do sustentar a família, e vai passar pelas tribulações. E eu fico olhando ali, mas porque isso é marca característica de todo filho de Deus, toda mulher de Deus. Os nossos filhos que nós carregamos, levando da maternidade para casa, como eu me lembro ainda hoje, levando ele, a minha mãe também falou que lembra ainda hoje, me lembrando também, lá no jipão, o papai no jipão dele, já gostava de jipe naquele tempo, no jipão dele lá, e a mamãe lá comigo nos braços, tinha saído da maternidade, hoje com 42 anos, já passou tanta tribulação que o pai e a mãe nunca imaginavam, nunca queria que o filho passasse, mas tem que passar. Se Deus tem um propósito na tua vida, eu sei que Ele tem, você vai ter que passar. Agora aprenda a ser fiel a Deus, meu irmão. Aprenda a não fugir, a não se esconder, a não ser um covarde, mas vai ficar lá na presença de Deus. Por quê, pastor? Eu vou me rebelar? Não, você não vai se rebelar, porque o Espírito de Deus foi derramado no teu coração, e Ele te capacita. Sim, porque Cristo, verso 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E pode até ser que alguém morra por algum justo, pode até ser que alguém morra por alguém que é bom, mas Deus não. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda depravados, pecadores. Você está falando: filho, vocês estão passando tribulação, não murmura, não reclama. Isso é para produzir em vocês paciência. Aí vocês vão se tornar mais experientes. Aí vocês vão passar a confiar mais em Deus e vão ter a esperança maior da volta de Cristo. Porque vocês devem lembrar que vocês estavam condenados, mas Deus provou o amor que Ele tem por vocês. É porque Deus não me abandonou, não. Pelo contrário, essa tribulação é exatamente porque Ele te ama. E Ele provou esse amor, Ele dizia, Ele provou esse amor pelo fato de Cristo ter morrido por ti, tu sendo ainda um pecador. E como é que Ele morreu por ti? Tudo bem, se Ele tivesse morrido, não vou morrer por Ele ali porque Ele é bom. Não, eu vou morrer pelos pecadores.
Ele diz: como é que ele morreu por nós, sendo ainda pecadores? Muito mais agora, já estando justificados, seremos salvos por Cristo da ira de Deus. Olha como Paulo sabe consolar os irmãos. Pelo que, verso 9: logo, muito mais agora, já estando justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos por Ele da ira que virá. Isso aqui é para crente que duvida da salvação. Isso aqui é para crente que fica aquele negócio: eu estou salvo, eu perdi minha salvação, eu estou salvo, eu perdi minha salvação. Ele está dizendo que ninguém perde salvação, filho. Crente salvo não perde salvação. Eleito pela soberania de Deus não perde salvação. Ele está dizendo: se Deus morreu pela igreja, pelos eleitos, sendo nós ainda pecadores, como é que agora que Ele já nos justificou, vai nos jogar fora? Se Ele nos amou, Ele veio ao nosso resgate. Nós estamos lá no fundo da lama do pecado, da podridão, e nos comprou para Ele, e nos justificou. Verso 10: porque se nós, sendo inimigos, nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Jesus, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Então olha como é que a gente termina aqui, conclui aqui essa interpretação desse texto. Paulo já diz por 3 vezes, no verso 8, verso 9, verso 10, fala da segurança da nossa salvação, que a tribulação de maneira alguma são um sinal que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário, a tribulação é sinal de que Deus está trabalhando e aperfeiçoando na sua vida, pelo amor que Ele tem com você. E que você, quando era um pecador, inimigo, miserável, desgraçado, Ele veio, morreu para te resgatar com Deus, como é que agora Ele vai te abandonar e te jogar fora? Aí ele vai e conclui dizendo: então só nos resta uma coisa: nos gloriar em Deus pelo Messias Jesus, porque por meio dele nós alcançamos a reconciliação com Deus. Então todo sofrimento que passávamos antes pela nossa desobediência, pela nossa rebeldia, pela nossa vida depravada, não produzia nada de bom para nós. Mas agora reconciliados com Deus, além dos sofrimentos, eu vi o que é que está acontecendo aí, pelo amor de Jesus Cristo. É um tsunami, um terremoto. Então agora reconciliados com Deus, nós precisamos sossegar o nosso coração. É isso que eu quero concluir dizendo para vocês. A maré está alta aí na tua vida. As tribulações estão sem peso, sem medida. É uma depois da outra, é uma depois da outra, é uma depois da outra. Estava falando outro dia para o Jackson. Que tem gente que acha que o problema dele é o problema mais importante do mundo, de ninguém mais vale nada. E aí as pessoas começam a exigir demais do pastor. E eu falei: Jackson, eu tenho um pai que eu amo, mas que abandonou minha mãe, mora com outra mulher. Eu tenho uma mãe que tem problemas de saúde. Eu tenho um irmão que bebe, que fala de se matar. Eu tenho outro irmão que se separou da mulher, se juntaram de novo e vive com confusão. O meu filho está em casa com a perna engessada, com a perna quebrada. A minha mulher está enferma, está doente. Eu vivo uma vida de louco, correndo de um lado para o outro, cuidando da minha família, cuidando de gente, estudando. Eu disse: já que se eu contar isso aqui para alguém, também, se alguém for sensível, vai chorar junto comigo.
Porque tem gente que acha que o problema dele é o maior de todos, é o melhor de todos, tem que parar tudo para dar atenção a ele. E tinha gente que ligava para mim direto: pastor, você não liga para mim, pastor, você não quer saber como é que eu estou, pastor, você nem perguntou como é que eu estava. Eu digo: meu irmão, pelo amor de Deus, não é só você que tem problema, não, mas o meu é de doença. Eu digo: você quer saber? Aí eu falei: a irmã Socorro outro dia adoeceu, a irmã Luciana estava com problema nos ossos, a outra irmã lá estava doente também. Meu irmão, tem paciência, tem calma. Todo mundo tem problema, o seu não é o problema mais importante do mundo não, meu irmão. Tribulação todo mundo tem, mas você tem que entender uma coisa: não é ficar choramingando ou querer ser paparicado. Quantas vezes eu estive aqui pedindo paparicado de vocês? Mas você tem que aprender, irmão, é ser paciente. O que você tem que aprender é ser experiente. O que você tem que aprender é confiar em Deus, é esperar o dia que Ele vai vir nas nuvens para nos buscar e colocar a tua esperança nisso. Isso. Quando eu falei do meu pai aí, agora você acha, quando eu prego contra o segundo casamento, você acha que eu estou brincando? Quando eu ensino que segundo casamento é errado, você acha que eu estou sendo irresponsável? Podia bem não pregar. Talvez tenha fio quebrado, aí tem que tirar e emendar. Mas a experiência e a confiança num Deus invisível, mas que é tão real quanto qualquer outra coisa, vai produzindo em nós, irmão, uma expectativa com gozo de que um dia Ele vai vir, que tudo isso vai passar. Mas por enquanto, como disse o profeta, levanta, não é tempo de descansar. Vamos avante, vamos adiante. Vamos. Ele nos amou, Ele nos comprou, Ele nos resgatou. Sim. Tem ovelhas na igreja que eu amo, que eu cuido, que tiveram o filho assassinado por bandido, irmão. Porque era bandido? Não. Era um menino igual o nosso filho, de casa para o colégio, para casa, para o colégio, igreja. Mas porque um dia foi socorrer alguém que foi baleado. E você acha que uma pessoa dessa, irmão, não passa tribulação, não? Eu não acho uma dor, um fardo que uma mãe dessa leva sobre ela, não. Aí você vai achar que teu problema é o problema maior do mundo, que todo mundo tem que parar tudo para olhar para você. A gente tem que aprender a levar a carga uns dos outros, Glória a Deus. a levar o fardo uns dos outros e aprender a ajudar os outros. Ah, o irmão está atribulado demais. Atribulado por quê? Não, porque o carro quebrou a roda. Ei, vamos mais para a igreja não, está atribulado, angustiado. Por quê? Não, porque os pratos lá em casa caíram e quebraram. Não, hoje eu estou perturbado, hoje eu estou atribulado porque atrás lá de casa queimou o playback. Irmão, nós temos que aprender a lidar com o sofrimento da vida, Glória a Deus. com a cabeça erguida, como Jesus, a profecia lá de Jesus: arrancaram a minha barba, cuspiram no meu rosto, mas eu pus o meu rosto como um seixo, pela confiança que eu tenho em Deus. Foi isso que aconteceu, a profecia. Eles cuspiram na cara de Jesus, arrancaram a barba dele, eu coloquei meu rosto como um seixo, firme, pela confiança no Pai. Ofereceram vinagre, toma vinagre com vinho, que vai amenizar as dores aí. Não, pode cravar os pregos sem vinagre. Jesus não queria nenhum tipo de alívio, ele queria se entregar e fazer a obra completa. Se é da vontade de Deus que você sofra, que você passe tribulação, encomenda a Ele a sua alma, meu filho, e segue tua caminhada com Cristo adiante.
O Gilmar podia muito bem não estar aqui hoje, ó. Está aí com o olho inchado aí. E trabalhar ontem, um rapaz fez uma manobra irresponsável, tacou em cima do Gilmar. Machucou a perna, machucou o olho, a moto quebrou toda. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse que vou continuar servindo a meu Deus e pregando o Evangelho. Irmãos, aprende isso para encerrar. Tribulação é marca na vida de homem e de mulher de Deus. Na tribulação, Deus nos ensina a ser paciente. Na paciência, Deus nos ensina a ser experientes. E na experiência, Ele nos ensina a ter esperança. Esperança não de que o meu candidato vai ganhar. Esperança não de que amanhã eu vou acordar e na minha conta vai ter R$1 milhão. Mas a esperança da glória de Deus.